Recording in progress. Bom, vamos lá. Vou para cá. Ao longo dessa semana, eu tenho enviado alguns textos nos nossos grupos, falando um pouco da importância do início desse ano novo astrológico. A gente definitivamente entrou no ano de 2024 e a gente está muito perto do ano de 2025, que é onde costuma acontecer o encontro da hierarquia, no ano 25 de cada século, que determina mais ou menos como vai ser a vida planetária nos próximos 100 anos. Então, quando isso acontece, é uma potência muito grande, porque são praticamente todos os seres que compõem a hierarquia, que eles se encontram, óbvio que eles vivem em comunhão e fraternidade, por isso que o nome da hierarquia é a Grande Fraternidade Branca, mas eles se exteriorizam, né? É como se, é semelhante ao processo que acontece com o Buda no Festival de Exato, em que durante aqueles 5 dias ele meio que se materializa nos níveis etéricos para ser mais portador da luz para a gente. Então, esse efeito semelhante acontece nesse comparável conhecido da hierarquia. Então, os seres eles realmente se aproximam no nível etérico planetário. E o que acontece? Isso oportuniza uma série também de expansões de consciência, de iluminação para todos nós que estamos buscando esse caminho. É como se fosse um efeito em cascata. Então, para nós, é uma grande oportunidade, às vezes é a oportunidade de uma vida mesmo, da gente poder estar cada vez mais pronto, responsivo às energias da nossa própria alma e a dos grandes seres. E aí, quando a gente entra nesse ano agora de 2024, a gente tem mais 12 meses para se preparar. Né? Então, é um momento muito importante que a gente consiga embarcar um pouco nessa energia de Ares que começa o ano, para a gente poder realizar o nosso serviço com mais constância, com mais, né, com carinho maior. Um dos textos que eu enviei falava de uma, não sei se vocês chegaram aí, de algumas explosões solares que aconteceram em 1859, as maiores já registradas. Foi o ano que precedeu a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana. E esse mesmo ciclo, né, além dessas explosões solares, havia um posicionamento astrológico muito semelhante ao que a gente está vivendo agora, nesse ano de Ares. E, aliado a isso, né, está previsto para o dia 8 de abril também uma grande dessas explosões solares, semelhante à que aconteceu em 1859. Os esoteristas acreditam que essa explosão solar de 1859 foi um dos fatores que precipitou a energia necessária para que eclodisse a guerra americana, né, que dividisse momentaneamente aquela nação para que depois ela fosse integrada com caráter abolicionista e teve uma presença muito marcante do Abraham Lincoln, que era considerado pela, né, ele iniciado no terceiro grau, era uma alma muito avançada, que foi quem promoveu, era uma cariana de sol ascendente, que foi quem promoveu essa unificação do país. Lembrando que os Estados Unidos é uma alma de segundo raio, né? Assim como a Inglaterra, o Brasil é um país, uma personalidade de segundo raio. Então, utilizando disso, e esses eventos grandes, né, o Sol também está relacionado ao segundo raio, embora não seja um planeta sagrado, segundo a astrologia esotérica. Mas esse tipo de explosão solar ele tende a impactar mais as nações de alma, né, Estados Unidos e Inglaterra, e também as nações de personalidade de segundo raio, como é o caso do Brasil. E sempre de uma forma positiva, né? É como se fosse um impulso. Então a gente está percebendo ali diversas pistas de que está acontecendo alguma coisa diferente. Então a gente poder se reunir e se conectar para tentar entender um pouco melhor o que significa essa energia de Ares que está atravessando esse momento é muito importante. É um
privilégio, até bem dizendo, a gente poder se conectar com um pouquinho mais de consciência espiritual, a gente individual e grupalmente pode responder a essas energias. Esse trechinho eu tirei do livro Astrologia Esotérica, que o tibetano diz assim: Áries é o ponto de luz encontrado no centro do ciclo de manifestação. É o primeiro ciclo, né? Então é a primeira força que vem para fora. Então ele ainda é fraco, né? É só a semente que está ali brotando, mas porém é cintilante, tem uma vida, né? Uma potência. É o holofote do Logos buscando aquilo que pode vir a ser, utilizando a ser utilizado pela expressão divina. Então, tem um ditado no latim que eu gosto muito, que diz: espera mestre semente, que é a esperança da colheita reside na semente. A Ares é a semente. Né? Igual quando a gente tira uma semente de uma árvore, a gente sabe que não tem árvore ali ainda, mas tem um potencial para. Então, Ares é como se fosse essa semente, esse impulso que vem para que, ao longo do ano, a gente consiga, passo a passo, fazer com que essa semente vire, de fato, uma árvore, traga frutos e tudo mais. Então, é o ponto. O mantra espiritual de Ares diz: eu me exteriorizo. Então, é a alma querendo e buscando a exteriorização. Né? Por isso que ele é tão potente. A nossa alma está falando: ó, eu quero me expressar. É o momento para eu me exteriorizar. Então, no plano da mente, eu vejo. Então, é um aperfeiçoamento do nosso antacarana, de modo que a vontade do propósito da alma possa se fazer com mais clareza na nossa mente. E a partir da mente, a mente é a organizadora da personalidade, né? Então, a partir da mente, a gente reúna, integre as forças que compõem a nossa personalidade para cumprir esse propósito, que é o propósito da alma. Então, a gente vai ver ao longo da nossa apresentação, mas tem a energia de primeiro raio, porque é essa energia de esterilização, de vontade, né? Eu me esterilizo, e a gente tem a energia de sétimo raio, que é essa energia que faz a materialização acontecer. Então, olha só que bacana, a gente tem nesse festival as energias de primeiro, o que começa tudo, e as energias de sétimo, que é quem encerra. Então, tem a possibilidade de alcançar a visão, ter a potência da esterilização e realmente realizar essa esterilização, que não fica apenas nos nossos níveis mais de ideais ou de aspiração. Tem uma força para vir a se expressar. Esse é um ponto importante para a gente pensar aqui ao longo destes dias do festival. É o ano novo, né? A gente comemora, né, o ano novo no dia 1º de janeiro, a gente está no signo de Capricórnio, mas a gente sabe que o horóscopo antigo, segundo o tibetano diz, tinha 10 signos só, terminava mesmo em Capricórnio. Mas daí depois houve o desdobramento, né? Diz que os signos de Leão e Virgem eram meio juntos, se expandiram e a mesmo ocorreu com Aquário e Peixe. Então a gente acabou tendo 12 signos, e esses dois últimos têm um caráter muito transcendental. Né? Aquário e Peixe, eles não têm o mesmo caráter de material, né? São signos mais voltados. Aquário para o serviço e Peixes para a salvação. Então eles fecham esse ciclo um pouco mais complexo aí para a gente, para que a gente consiga ter toda a força para iniciar o ano em Ares. Paulinho, os 12 trabalhos de Hércules antes eram 10. É por causa disso. É por causa disso? Tem nossa. Eram 10, aí você aceitou 2, Tanto é que o próprio trabalho de Aquário não é aceito por muitas pessoas, porque falam que ele não fez nada, ele só mudou o curso do Rio. Não fez nada. Ainda mais esotericamente, né? Como é difícil mudar esse espírito interno. Só uma lavadinha. No hemisfério norte, também é importante a gente lembrar, né, que os civilizatórios,
As civilizações mais antigas, elas são do Oriente, né, onde nasce a luz, e depois para o mundo ocidental. A mesma coisa no norte, né, a bússola aponta para o norte. Ah, estou buscando no norte, a gente não fala. Então, as culturas mais antigas, elas são primeiro no norte, depois no hemisfério sul. E, então, a gente diz, né, Áries é um signo de primavera, porque a primavera é do hemisfério norte. Para a gente, é um signo de outono, mas a gente usa essa simbologia do hemisfério norte. Então, a chuva, né, e o frio estão diminuindo, estamos mais energizados e prontos para novas ideias, novos impulsos, para o florescer de novas vidas. Então, na personalidade, essas ideias e desejos são egoístas e não estão alinhados ainda com o todo maior. A luz, a capacidade de produzir algo de valor real ainda é muito tênue e vacilante. À medida que amadurecemos espiritualmente, vamos aprendendo a fazer crescer essa luz. Mas até lá, corremos o risco dela se extinguir prematuramente antes que faça algum bem em nossas vidas. Então, a importância do festival é a gente se conectar a essa luz, mas a gente procurar mantê-la, manter esse ímpeto, esse impulso de nascimento ao longo do ano. A gente diz que a gente costuma, né, ter muita empolgação, animação para começar coisas novas, mas se a gente não gerencia a nossa vontade, a gente tende a deixar essas forças se esvaírem e a gente vai, depois, às vezes, até se frustrando ou vai deixando de querer fazer novas coisas com medo de perder que a gente se evita. Então, em Áries, isso é um tema muito comum. Né? No nível da personalidade, Áries costuma começar muitas coisas e muitas vezes não dá continuidade a essas coisas. Então, tem muito se anima, fazer nada, e aí começam as dificuldades, ele vai, não quero mais, vou fazer outra coisa, faz outra coisa. Então, isso é importante a gente perceber em nós essa tendência, porque a energia espiritual ela vem, mas à medida que ela vai encontrando, né, as nossas consequências e vibrações, a gente vai respondendo em alguma medida. Então, no nível de alma, a gente vai responder como alma. No nível de personalidade, a gente tem uma tendência a responder dessa forma também, né? Não dando continuidade para as coisas, querendo começar, as coisas não terminando. Então, é um tema importante para a gente se auto-observar, perceber como é que eu estou lidando com o novo. Né? Os projetos que eu estou lidando tem uma maior iniciativa nesse momento, mas depois também consegue ficar se a gente não tiver um olhar mais atento. Esse negócio, a gente recebe as energias diárias da alma e da personalidade. As energias, elas, em todos os signos, a cada mês, elas estão presentes, desde o nível mais espiritual até o mais material. À medida que eu estou de consciência, de vibração, eu vou responder. Então, no iniciado, ele vai responder só as energias de alma. A gente que está aqui no meio desse bololô, a gente responde um pouco de cada. Então, a gente precisa ficar tanto atento a entender e reconhecer o que é isso, o que é o nível de alma, o que é. Eu me exteriorizo do plano da mente mesmo. Né? Eu tenho condições, nós temos condições. Quando eu digo eu, nós, né? Nós temos condições de responder a isso. Mas a gente também tem uma grande parte material que também vai responder à impulsividade, também vai responder à agressividade, também vai responder à inconstância, que são características do signo de Áries no nível da personalidade. Fica aberta a isso também. É um olhar que precisa ser atento. Essa eu já fiz, né? Eu já falei. Então, uma das razões pelas quais as novas ideias e impulsos podem se esgotar é que abordamos as coisas de maneira muito impulsiva no meio de Áries, né? Somos movidos por hormônios e desejos emocionais que nos levam a mergulhar e criar novas formas, novos projetos, novas empresas, comprar outras coisas, né? Áries tem essa coisa do fazer. E é muito importante porque é o primeiro signo. Então, eu sendo, pensa na manifestação divina, eu sendo o primeiro signo, o que eu quero fazer? É experienciar. Então, Ares leva a experiências. Ele movimenta para experimentar. Porque a partir da experimentação, eu vou ver novas experiências. Então, essa é uma energia que vem junto, né, com a gente, com o signo de Ares. Então, se não tivermos cuidado, nossos impulsos apaixonados levam ao sofrimento. Né? A palavra paixão tem sua origem em sofrimento.
porque não somos capazes de lidar ou cuidar adequadamente das novas formas que criamos. Então, nesse período do mês, a gente tem mais tendência a fazer mais coisas. Só que se a gente também faz, aproveita esse impulso de fazer, mas de uma maneira desorganizada, a gente tende a não dar continuidade e isso vai gerar consequências ruins para a gente e para quem está envolvido ao nosso redor. Então, no próprio trabalho de Hércules, tanto como você falou, relacionado ao signo de Áries, ele tem que cuidar de umas éguas antropofágicas, éguas que estavam matando pessoas. As éguas, né, o cavalo é um animal ligado ao pensamento. As éguas são as reprodutoras de pensamento. É importante porque é égua e não cavalo. Né? O cavalo é a semente que insemina a égua. Então, quando a gente pensa em éguas, a gente pensa em indivíduos que reproduzem pensamentos sem ter uma semente ali. E quando a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não é inseminado por outros pensamentos e a gente simplesmente vai reproduzindo isso sem falar, né? E sem pensar, sem ponderar, sem refletir. Então, isso é o tema de Ares, esse cuidado para não reproduzir outros pensamentos, outras ideias, sem a correta reflexão, intenção daquilo. Então, essas éguas, obviamente, né, os nossos pensamentos, eles acabam, nesse estado, produzindo mais mal do que bem. E aí, então, ele tem que reuni-los e levar para um lugar de paz. Então, esotericamente, a gente precisa controlar a nossa mente no ágina. Então, a partir do ágina, a gente conectar o nosso eu superior, né? Que vai depois que vai fazer esse papel é o próprio coronário. Mas a síntese do trabalho de Hércules é concentração para depois conectar. E o que acontece? Num dado momento ele acha que ele já tinha terminado o trabalho. Aí ele fala, já terminei esse trabalho, você termina de conduzir para mim, fala para o melhor amigo dele. E simbolicamente representa a personalidade. E aí esse amigo dele não dá conta, as éguas se rebelam e matam o amigo. Aí ele fica muito triste. E aí ele tem que refazer o trabalho. Então é uma característica de Ares achar que já fez, tchau, e não está tão bem feito assim, né? A gente vai ver depois do complemento de Ares, que é Libra, que já é um signo mais voltado para o terceiro raio, um signo mais atento aos detalhes. Faltou isso para ele, né? E aí, então, o que acontece? Se a gente está pronto para fazer determinadas tarefas e a gente não faz, a gente relega ou delega para outras pessoas, não é o ideal, né? Tem a ver com exteriorização também, tem a ver com a minha alma me mostrar o que eu quero fazer, o que eu posso já fazer, para o que eu estou pronto. Né? O tibetano usa muito esse conceito da humildade, que eu gosto muito, que é a gente saber, né? Se ele diz que ser humilde, eu preciso saber qual é o seu caminho, onde você está, qual é o seu ponto de reflexão. E ali atuar. Porque se você está pronto para fazer algo e você não faz, não vai ficar bem feito, né? Você vai, alguém vai ficar uma lacuna ali que alguém vai fazer, mas não estava tão preparado como você. E ao mesmo tempo, se você vai fazer algo que tem uma outra pessoa que de repente está melhor preparada para aquilo, você está impedindo que aquela pessoa expresse o melhor e que você faça o seu melhor dentro do seu próprio campo de atuação. Então tem muito a ver com isso, né? A Ares é um signo no nível material que não costuma ter essa percepção, né? Do seu lugar. Vai criando meio desordenadamente e aí então vai sofrendo as consequências. E quem está ao seu redor acaba também sofrendo as consequências. Então, aquilo que eu já falei um pouquinho disso, né? Ele vai criando formas, né? E ele acha que é igual criança, é o primeiro signo, né? Então ele acha que não vai ter consequências. O que ele vai fazer? Vai fazer. Só que depois ela aponta bem, né? Então, uma infinidade de formas pode facilmente ser sustentada apenas quando as formas são pequenas. À medida que aquilo vai tomando uma proporção diferente, né? Aí ele vai percebendo que não dá conta. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Porque nesse mês, não só eu, né? Todos somos arianos. Então, essas influências, elas vêm para a gente prestar atenção no que eu estou criando. Como é que está sendo a criação? Dos meus pensamentos, no meu dia a dia, nas minhas relações, com que qualidade eu vou conseguir sustentar o que eu estou criando ou não? Acho que não dou conta. Então, recorre, dá um passo para trás, não faz tanto, na medida do possível, tem que enxergar a longo prazo, só o começo do ano,
né? A gente tem que tentar perceber tudo que vai se desenrolar aí nos próximos meses. Outro ponto, né? Assumir riscos também pode ser bom ou pode não ser. Áreas que apresentam negligência, muitas vezes, ignorando as exigências de suas criações e das pessoas associadas a ela. No nível da personalidade, deseja continuamente abrir novos caminhos e assumir mais riscos para que possam criar o que desejam e realizar os seus desejos. Infelizmente, nesse nível, Ares não sabe ou não se importa o suficiente para assumir riscos calculados. E o fracasso é, então, frequentemente inevitado. Se a gente não faz um planejamento, não organiza as nossas ações, se a gente apenas atua impulsivamente, tem grande chance daquilo não vai das coisas não dar certo. Então, de novo, uma tendência para a gente no nível de personalidade é assumir riscos desnecessários, e a gente não tem uma correta proporção. Então, é uma atenção que a gente precisa ter, especialmente nesse mês. Outra coisa, né? Raiva. Quando ocorre, quando ocorre uma falha, a emoção padrão de Áries é culpar e ficar com raiva dos outros, em vez de reservar um tempo para se examinar. Tornando-se egocêntricos, eles se protegem insistindo que sabem mais, dedicando pouco tempo para considerar as necessidades ou ponto de vista das pessoas ao nosso redor. E todas as pessoas, né? Muitas pessoas, todas as crianças ali, assim, né? Um pouco na atividade funcional. Mas é uma tendência. Por quê? Porque Marte é regido no nível de Ares, regido no nível de personalidade por Marte. Marte é o planeta da guerra, Marte é o planeta de março, né? Março vem de Marte, talvez, e começa, né? Ares, na mitologia romana, é o deus da guerra. Marte, né? A Marte e Ares são sinônimos. Um na cultura grega, um na cultura romana. Então é o mês da guerra, da explosão, da iniciativa, mas que também precisa ter cuidado daí, né? Tem todo mundo. A gente vai ver depois, no nível da alma, já não é mais, Marte não é mais o regente de Ares. Aí o regente é Mercúrio. E aí então traz um outro caráter, né? Um caráter de comunicação, de defesa, de associação, de mediação, de raciocínio. No nível da personalidade tem que ficar atento. Olha só, né? Eu falava do nível da alma, o mantra ou o pensamento que a gente sintetizar eu me exteriorizo e do plano da mente vejo. Já no nível da personalidade, o mantra é que a forma seja, está escrito errado, que a forma seja buscada novamente. Então, no nível que desce para a matéria, a energia de Ares tem essa qualidade, que a forma seja buscada novamente. Então, é uma busca pela forma, é uma busca pela realização, é esse ímpeto, essa vontade, essa coragem, mas tem que ter cuidado. Então, no nível da personalidade, se eu consigo trazer essa energia para buscar a forma, e eu consigo manejar isso de uma maneira boa, está ótimo. Né? Agora, se eu vou só buscando a forma pela forma, aí não tem nada de novo. Né? São as regras. E vão só reproduzindo outras coisas que já existem. Fica só no impulso, e fica às vezes nessa reprodução até. Que é uma reprodução que não tem nada de profícuo, vai só reproduzir. Né? Então, qual que é o risco, né? Apegado à forma, perder a conexão com o espírito. O comportamento de personalidade ele é bem visto na sociedade. Só ir proativo, que fala, e assim, que é a forma que a gente está normalmente, porque você tem mesmo esse comportamento de fazer. É do fogo mesmo, né? Quando eu utilizo um fósforo, não é aquela explosão do fósforo, dá uma baixada, né? Tudo bom, é bom, né? Então, crescimento mais precisa de um olhar, né? Senão fica meio infrutífero, né? Não dá tempo de frutificar. Tem aquele cara que a gente pensa assim, esse nunca vai ter depressão, porque você vai achar um meio, você vai... Não, mas às vezes é uma fuga também isso, né?
Isso é uma fuga. Então, ó, eles perdem a conexão, mesmo que outros sofram sob seu domínio, movidos pela personalidade, não verão ou reconhecerão. Se você perguntar se está fazendo, não deu certo, você tinha outras consequências, mas não, cada um tem a sua vida. Então, se segue em frente, né? Conheço vários assim. Eles confiarão na sua tenacidade e na sua natureza ardente para continuar criando mais formas repetidamente. Com 1 milhão de espermatozoides que podem ter que ser sacrificados para fertilizar um óvulo, Ares não se importa com o sacrifício. Isso aqui também pode ser bom ou ruim. Isso é muito comum da personalidade ariana. Não se importar com os sacrifícios que ele tem que fazer, com as perdas, com os fracassos. Ele tem uma meta e ele vai nessa meta. Né? Então é uma coisa que acontece. Mantendo-se focado na meta, ignorando as próprias dores e necessidades. Aqui é uma característica também muito semelhante ao Capricórnio, que é um signo da mesma cruz que Áries, né? A mesma cruz que é a cruz cardinal, onde e eles são bem parecidos, né? A cabra e o carneiro, e também quando tem uma meta, nada tira, né? Só que o Capricórnio tende a fazer isso ao longo por mais tempo. Né? Ares tende a querer utilizar seus recursos mais rápido. Também tem a ver com a meta, né? Também tem a ver com a meta. É um signo de fogo também. Não, mas então. Eu acho que o que difere um pouco é que é a própria cruz, eu acho, que é a energia que difere. Porque a cruz cardinal, ela tem um objetivo e ela vai, é muito primeiro raio, sabe? Já a cruz de Sagitário, que é a cruz potável, ele vai ter esse ímpeto, né, de visão, onde direcionado é a flecha, o arco, mas para ele é importante os outros ao redor. Né? Sagitário é um signo de coletividade, até sem mistura, né? O que é meu, o que é seu, é meio que tudo junto, né? Às vezes passa por cima da outra personalidade. Tem quem faz Sagitário, não sei como é, mas cadê? Ah, mas eu fiz não, você não sabia que eu queria isso. Né? E vai levando todo mundo. É um pouco diferente nesse sentido. Aqui são signos mais individuais. Áries e Capricórnio é mais ele. Eu estou me sacrificando, eu quero juntar todos os meus recursos que eu tenho nessa meta. É sutil, mas é diferente um pouco. E, né, lutador porque é marciano, né? Também. Então ele vai ter essa força interna. Tinha algum trabalho que você colocou, né? Alguns anos atrás. Okay. Nossa, de desenho. Deve Então, como eu já tinha dito, né, Marte é o regente da personalidade de Áries, que vai trazer isso. Vai trazer mentalidade de guerra. E aí, o que acontece? Eles sacrificam soldados, pessoas, recursos, o que tiver, porque ele tem a meta. Então, para ele não importa se ele estiver machucado, se as necessidades dele não estiverem atendidas, ele vai até ele conseguir chegar na meta dele. Napoleão, será que era? Olha, eu acho. Não querendo colocar polêmica. Eu acho que não, sabia? Eu acho que tinha, com certeza, que no general, tinha Marte forte no mapa, tinha Ares. Hã? Mas eu acho que o Napoleão ele tinha um outro olhar, mais me parece. Mas com certeza, como um general, né, tinha Marte forte, Ares forte. Então, Marte é um planeta de sexto raio, né? A gente vê que as maiores guerras são guerras santas, tem essa devoção, tem essa entrega, né? Então, essa característica de entregar é uma característica muito de sexto raio. Então, o que acontece, né? Marte usa esse idealismo para ir em frente, forçando sua vontade sobre os outros, geralmente levando-os a um frenesi devocional, para que outros estejam dispostos a também se sacrificar de maneira semelhante. Então, no nível da personalidade, Áries vai ser regido por esse Marte, e aí a influência dele não é tanto intelectual, né? É uma influência de inspiração, de trazer todo mundo para desenvolver
ver essa meta e vão chegar nesse lugar. Né? Ele inspira através dessa devoção. Agora, no nível de alma, aí já é Mercúrio. Aí, então, você já consegue ter habilidades mais intelectuais, cognitivas, de reflexão. Olha, talvez seja bom. Bem por esse caminho que talvez seja legal. Por um lado, no nível mais primitivo, é mesmo de levar para o ideal. E depois é mais reflexivo, de alma, que aí é Mercúrio já, né? A energia troca. Ele é o ponto de partida, ele está sempre alinhado com o festival grego de Hilária, palavra que significa alegria, né, o alegre. É uma homenagem à deusa Cibele. Durante esse festival, que ocorre no início da primavera, você poderia ser mais leve e menos preocupado com as consequências dos seus atos. Aqui no Brasil, a gente pegou um pouco dessa tradição no dia primeiro, que é o dia da mentira. Então, nesse festival de Hilária, você podia ter esse dia que era, você podia ser qualquer coisa, se vestir de maneira diferente, né? Era uma coisa mais leve, né? Por que as pessoas estavam mais alegres? Porque o sol era mais visto, depois das chuvas, né? Estava mais quente, as pessoas se sentiam mais energizadas, otimistas, festivas, com firmeza, esse ímpeto para iniciar o ano novo. Os fazendeiros também se sentiam melhor com o surgimento das plantas, das flores. Esse aumento da força da natureza estava associado aos carneiros machos. Eles eram reunidos para reprodução ou castração. Por isso que o símbolo de Ares se parece tanto com uma nova planta, quanto, sabe aquela sementinha? Fica parecendo o símbolo de Ares, com as duas. Acho que eu tinha posto, acho que eu estava numa apresentação antiga. Um dos símbolos também, comum na Europa, é aquela cornucópia, aquele chifre gigante, que aí no final dele tem sempre umas frutas, comidas e tudo mais. É também ele é meio, aquele chifre meio que é o chifre do carneiro. É um símbolo também atribuído a Ares. Na mitologia grega, tinha um deus que chamava Zeus Amon, que claramente, né, ele substituiu os deuses poderosos do Egito, Amon-Ra, e as palavras Amon, Amém, Aum, On, sempre representam a primeira palavra e a origem da criação. Então, Amon, em egípcio, né, é o carneiro. Então, Amon, Aum, Amém, tudo isso tem a ver com o primeiro raio. Quando novas coisas se manifestam ou surgiam, a palavra Ra significa tanto os raios do sol quanto o próprio carneiro. Todo o tema do cordeiro sacrificial associado a Ares foi integrado depois às festas cristãs, né? O próprio Cristo, né? Era o cordeiro de Deus, né? Então era esse Cristo veio trazer e inaugurar a era de peixes, que é precedida pela era de Ares. Então também o tema do carneiro é muito presente na cultura judaica cristã. Mais tarde, na mitologia grega, Ares se tornou o carneiro que tinha cabelos dourados e foi criado por Mercúrio, que é um símbolo também que rege Ares no nível de alma. Esse carneiro dourado levou Frios e Hebe em suas costas para longe de sua madrasta malvada, que era a segunda esposa do rei da Tessália. O carneiro estava tentando colocá-lo sob os cuidados do rei Aedes, mas apenas um deles sobreviveu à jornada. Então, ele tinha muito a ver também com passagem. E aí, para homenagear esse carneiro, ele conseguiu fazer a travessia de um dos gêmeos. O seu velo de ouro foi tosado e sacrificado a esse deus. Tem uma lenda desse deus de ouro. Em seguida, foi pendurado, se dizia que o velo de cabelos dourados brilhava tão intensamente que iluminava o céu noturno. E esse velo era guardado por um dragão para que ninguém pudesse roubá-lo. Aí já tem esse caráter mais mercuriano, mais de alma mesmo, que é quem fazia a travessia da ponte. Mercúrio é conhecido na mitologia como o mensageiro, né? Então ele tem essa característica de mediação. Aí o chifre também faz isso. Né? O chifre ele tem essa exteriorização como se fosse o próprio atacarã. Nesse caso, que era um chifre e um cabelo dourado. Então, tinha essa associação também. Embora essa história possa parecer uma celebração do aparecimento de uma nova vida na primavera,
ela também simboliza a ressurreição da força vital da Kundalini, que é a serpente ou o dragão, desde a base da coluna até os centros da cabeça, onde o terceiro olho da sabedoria interior e da luz é visto. Ou seja, o dragão que guarda, o dragão com a serpente, né? Que guarda a base do centro da coluna, torna-se a fênix, que pode voar e ver mais devido às suas asas. O centro ágina, ele tem 96 pétalas, mas ele é representado na cultura indiana como duas pétalas que representam 48, que é a soma das pétalas desses chakras, mais 48. Então, ele tem um caráter de mediação, né, entre a nossa natureza, porque os chakras eles ficam ao longo da coluna, no nível da consciência, mas no nível da vitalidade, da personalidade, eles têm um correspondente aqui na frente. Então, essa simbologia de subida para o ágina é como se representasse, então, as 44 da frente se unificando às 44 das costas, integrando para ir para a cabeça. Né? Então, a ágina faz isso. E por que dos dois só um se salvou? Porque esses gêmeos representam a personalidade e a alma. E aí, nessa travessia para a alma, né, a personalidade tem que ficar para trás. E então, só a alma integrada pode chegar até esse lugar de paz ou a terra prometida. Então, nesse outro nível, né, de consciência, a gente percebe uma regência na mitologia grega de Ares mais por Mercúrio do que por Marte. Essas duas energias elas estão presentes. Tudo bem até aqui? Podem me interromper, tá? Se eu falo mais aqui, faço as principais. Então, no nível da alma, por conta dessa influência mercuriana, do ágina, né, Ares está aprendendo a focar ou conter sua energia e tendências dispersas. É o trabalho de Hércules de novo, né? De trazer os cavalinhos para casa, as ervilhas para cá. Algo que é visto no mito de Hércules, isso é que eu já falei, né? De maneira semelhante, devido à sua natureza inquieta e independente, Ares tende a se concentrar mais nas suas próprias ambições e não consegue ver o benefício de se ater a uma tarefa até que ela seja concluída. Então, isso também é um ponto de observação para a gente, especialmente nesse mês, né? Que a gente consiga perceber naquilo que a gente está fazendo, né, alegrias, qualidades, para a gente não estar tão disperso buscando outras coisas. Vem uma fase depois natural de arrependimento, né? Com as experiências, Ares passa a respeitar a vida e o trabalho em grupo. E também vai fazendo um exame sobre as suas próprias motivações. Anteriormente, a tendência era liderar os outros como se tivesse todas as respostas e os outros só precisassem se alinhar e segui-lo. Né? Ele procura motivar os outros confiando no carisma, estimulando os outros emocionalmente, em vez de inspirar espiritualmente através do poder do exemplo. Então, quando a gente vai mudando essa energia, aí então deixa de ter essa motivação mais emocional e passa a ter uma inspiração através da própria vida. À medida que a área se afasta de um apelo emocional, Marte é o planeta de sexto raio é um raio que atua bem nas emoções, né? Tende a querer que os outros adotem novas ideias, não tanto porque desejam que os outros o façam, mas porque se preocupam genuinamente com a forma como os outros estão respondendo a essas ideias e quão úteis elas podem ser. Então, muda, né, o foco. Em vez de ser uma coisa que vem comigo, que eu quero, eu sei que esse lugar é melhor, agora de apresentar mesmo novas perspectivas. Aí já entra o trabalho mais mercuriano. Sai um pouco mais de cena, entra um pouco mais o Mercúrio. Por essa razão, Ares agora tende a entrar em discussões de forma grupal, vendo os outros como tendo um papel valioso a desempenhar dentro dessa coletividade. À medida que falham e causam danos aos outros, Ares começa a reexaminar seus próprios modos impulsivos, independentes, arrogantes. Meio de insights e arrependimentos começam uma busca para ver se podem usar essa energia de maneira mais construtiva. Então, também, para nós também tem essa inspiração para a gente fazer esse movimento nesse mês. Eles também passam a valorizar a noção de corporação com os outros
mesmo aqueles que eles consideram não tão bons quanto eles. Então, percebe que todo mundo tem uma utilidade naquele negócio. À medida que começam a ver a importância de considerar os direitos, necessidades e bem-estar dos outros, pela primeira vez eles perguntam como podem usar suas energias poderosas, ígneas, para tudo que é bom para todos e não só para eles. Então, para mim, a gente tem essa inspiração nesse mês para o trabalho do grupo. À medida que a gente vai se conectando com as energias mais espirituais, diárias, existe também um impulso para o grupo, né? Para o coletivo, para a valorização de cada um dentro de uma consciência mais ampla. Nesse estágio, Áries possui foco e respeito suficiente pelos outros para trabalhar de forma mais cooperativa. Embora possa ter uma visão para os outros seguirem, age mais como um diretor, tentando usar suas mentes mais do que as emoções. E aí, então, chega nesse ponto que a gente viu, que é o pensamento semente, do ponto de vista espiritual. Eu me exteriorizo e do plano da mente vejo. Então, a gente consegue fazer essa conexão. À medida que Ares aprende a assistir e observar de forma mais objetiva e imparcial o mundo ao seu redor, muda o foco. Ele não exige mais que as pessoas tragam o melhor de si. Agora está disposto a ir para o outro, né? Ir em direção ao outro, para motivar o outro a se inspirar, reconhecer as qualidades de cada um, inspirar o florescimento dessas qualidades, de modo que, né, esse melhor de cada um esteja a serviço do todo. Então, antes era uma coisa de, né, você tem que dar seu melhor de cobrança, né? Agora é no sentido inverso, de tentar inspirar o melhor de cada um. Então, isso também é uma qualidade que está presente nesse mês, para a gente perceber, né? Como é que eu estou lidando, em que medida eu estou só cobrando os outros, em que medida eu tenho agora o poder, a capacidade de inspirar outras pessoas, porque a gente possa, em alguma medida, fazer isso, de inspirar as pessoas no nosso vida, sem cobrá-las, né? Áries, como eu dizia, é um signo de fogo, junto com Sagitário e com Leão, e um signo de cruz cardinal, junto com Libra, Câncer e Capricórnio. É a semente de novas ideias para guiar o próximo ano. Em Aquário, um signo fixo de ar, essas novas ideias são fixadas em arquétipos. No signo de Peixes, um signo de água, as ideias são lavadas para que o novo possa nascer. E então, em Áries, elas se tornam planos concretos, onde Áries pode motivar as pessoas para ir a um determinado caminho, para que elas sejam magnetizadas por essas novas ideias, por esses novos planos. Então, nesse mês, a gente tem a oportunidade de tentar captar novas ideias e tentar trazer essa força para começar, de fato, um novo ano com coisas novas. O caminho do fogo, né? Áries é o primeiro signo, então a centelha da ideia criativa ou plano vai se inflamando e vai tendo como se fossem pequenas explosões. Em Leão, né, esse entusiasmo é trazido para o centro. Então, o fogo não fica tão disperso em faíscas. É trazido para o fogo do coração, que a gente fala, né? Permitindo que o plano tome conta e se torne real, à medida que mais pessoas vão atrair. Então, Ares é aquele primeiro fogo de impulso, Leão é aquele fogo concentrado, que vai magnetizando quem está ao redor, e Sagitário é o último fogo, que é aquele que, né, só tem sentido se for para o bem do todo. Então, em Sagitário, muitos se beneficiam dessas novas ideias e planos de forma positiva, à medida que a ideia se espalha e circula. Então, um é o comecinho de tudo, o outro magnetiza. Olha que legal que é isso. E depois Sagitário é quem faz a partilha com todo mundo. Esse é o caminho do fogo, o ensinamento chama assim. Ares, como eu dizia, né, ele traz energia de primeiro raio, embora Marte seja um planeta de sexto, Mercúrio seja um planeta de quarto, mas Ares traz energia de primeiro raio.
fornece resistência para garantir que os outros permaneçam receptivos a essa ideia. No nível da personalidade, usam a força para conseguir isso, mas no nível da alma, a vontade ou resistência será redirecionada para ajudar o ariano a se sustentar, até que as pessoas estejam fortalecidas ou animadas para realmente ouçam suas ideias, permitindo que abracem de bom grado. Então, no nível de alma, né, no nível de personalidade, essa energia de primeiro raio pode ser indestrutível, como a gente viu. No nível de alma, ela pode oferecer para nós, todos os arianos, essa constância no serviço. Né? Não desistir, resiliência, vontade, determinação, para que essa vida consiga progredir ao longo do ano. Então, o primeiro raio está muito presente no tema de Áries. Como eu dizia, também tem uma energia de sétimo raio presente na constelação de Áries. No nível da personalidade, como é que se expressa esse sétimo raio? Áries ordena que todos se conformem com seus planos e ideias, suprimindo as necessidades ou contribuições de cada um. Agora, no nível de alma, a unanimidade se torna mais importante do que a uniformidade. Então, o que é a unanimidade? É a unidade na alma, é visão, é propósito, é compartilhamento de ideias. Uniformidade é você tem que seguir esse caminho porque eu acredito que é o melhor. Então, o quanto essas energias estão presentes na nossa sociedade? Muito mais uma busca por uniformidade do que uma busca por unanimidade. Então, a gente vive um movimento social hoje ainda bem, né, de entender que a forma não é única, ela é diversa. E aí acho que o próximo passo é a gente chegar no estado de, apesar da aparente diversidade, a gente buscar uma unidade, uma unidade de propósito, de alma, de valores. Isso a gente percebe muito em termos de mente concreta. Né? A mente concreta ela é muito separatista, ela é diversa, ela é criativa. E a mente abstrata ela é unificadora, né? Direciona para o mesmo propósito. Então, a gente tem também essa oportunidade aqui neste mês. Já falei um pouquinho, mas a gente de aula de Áries é Mercúrio, né? Mercúrio é um planeta de quarto raio, ele ajuda a definir, a unir diferentes ideias, personalidades, grupos, de modo que os diferentes comecem a cantar em uma harmonia, criando uma bela melodia. Mercúrio, por ser um planeta de quarto raio, o quarto raio ele é o meio, né? Se tem 7, o quarto é o caminho do meio aqui. Então ele tem uma profunda relação com todos os outros raios, como se ele subisse um pouquinho em cada raio. Então o Mercúrio e o quarto raio têm essa característica de unificação, no nível de alma. É diferente de, por exemplo, o quarto raio em Escorpião, que é o nível de personalidade, que vai produzir mais conflito para depois buscar harmonia. Nesse ponto do desenvolvimento, né, de consciência de alma, aí você não observa tanto o conflito, você observa mais essa habilidade de integração, a partir de se reconhecer no outro. Signos, eles têm regente de personalidade e de alma. De alma, todos. Então, por exemplo, E no nível mais elevado de Mônaco. a de Mônaco também. Que a gente vai ver ainda aqui. Ah, tá bom. No finalzinho, mas pode perguntar. Então é isso mesmo, porque, por exemplo, outros signos terão vários regentes além só de personalidade também. Está mais habitual. Algumas vezes te repete. Ah, tá. Por exemplo, o escorpião é Marte e depois Mercúrio. Então, tanto no nível, que é o que a gente hierarca, como chama. Então, tanto no nível de personalidade quanto de alma, é o mesmo regente, só que com aí características diferentes. Mas muitos mudam. Muitos mudam. Libra, por exemplo, né, o regente clássico exotérico de personalidade é Vênus, mas o esotérico é Saturno. Mas aí, o que acontece? De Libra?
Mas aí o que acontece? Ele vai ter influência tanto do indivíduo de personalidade de Libra que está fazendo o seu processo de desenvolvimento, e para quem tem um ascendente de Libra, aí essa vai ter mais influência esse regente esotérico do que o regente exotérico. Não é que não dá tempo, entendeu? Por exemplo, você como Sol em Libra vai ter mais potência em você Vênus e Saturno. Mas à medida que a sua consciência vai se desenvolvendo, você vai também ter alcance, porque a sua consciência vai entrando nesse nível de alma. Então, qual que é o regente de Libra na alma? É Saturno. Você vai ter também uma correspondência. Agora, o indivíduo que tem um ascendente em Libra e está buscando esse caminho de consciência, a influência maior para ele vai ser do regente esotérico do que do exotérico. Embora também, claro, né, tem separado, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem essa tendência. Então, Mercúrio ajuda o grupo a brilhar, com esse velocípede de ouro, né? Mercúrio ajuda Áries a evitar a armadilha de se preocupar com ideias que poderiam se tornar fixas em sua mente e que muitas vezes não devem ser assimiladas e usadas. Então, lembra que eu falava? Né? No nível da personalidade, Marte é regido pelo sexto raio. Marte leva para a guerra, leva para o fanatismo, leva para um pensamento unidirecional, para a devoção excessiva, para o idealismo excessivo. Então, no nível de alma, a gente tem um Mercúrio que vai falar, cara, tem outras coisas aí, dá uma mudada nesse pensamento, está muito fanático, porque aí o que acontece? Às vezes ele quer tanto chegar naquele ponto que pode ser que aquele lugar esteja errado. E aí ele está gastando todos os recursos dele, levando outras pessoas para o precipício. Então, o Mercúrio no nível de alma ele ajuda a dar uma desfocada nessas ideias fixas e a apresentar outras perspectivas e possibilidades. Correto uso da vontade. Dominar os próprios desejos e necessidades não é fácil. Para trabalhar com os outros de maneira harmoniosa, o ariano deve alinhar voluntariamente a sua personalidade egoísta inferior com a vontade da alma. À medida que os outros veem o ariano orientando e não apenas tentando dominar, mais pessoas começam a trabalhar com ideias e intenções de forma mais harmoniosa, criativa e integrada. Isso a gente está falando de do ariano porque eles estão no signo de Ares, isso é na vida, né? Quanto mais a gente tenta impor, mais resistência a gente vai encontrar, porque cada um tem direito à sua própria expressão de liberdade. À medida em que a gente vai procurando mais inspirar do que dominar, obviamente a gente vai ter uma adesão maior e mais profunda, né? Conexões com mais qualidade, com mais valor, com mais potencial. Lentamente, a tendência de criticar, dominar, de se mostrar superior, ela vai sendo desmantelada. E uma ferramenta bem útil é a oração. Então, eu coloquei aqui essa oração que é bem famosa, que é a oração da serenidade, porque ela pode ser muito boa, não só para os arianos, mas para todos nós, nesse momento que a gente vive, né? Ela diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Então, é uma oração muito bonita, né? Se a gente conseguir saber o que a gente pode mudar e entregar a nossa força, saber o que não dá para mudar, mas confio que não dá para mudar porque tem uma calma para aquilo. Né? E aí, saber discernir, né? Um ganho muito grande para a gente de consciência. À medida que mais e mais pessoas são coordenadas e apreciadas por seus dons e contribuições, o campo grupal vai naturalmente se tornando mais potente.
As pessoas ao redor de Áries também se tornam mais entusiastas, especialmente porque seus planos e ideias permitem que o grupo comece a manifestar de forma prática e para o benefício do outro. Então, acaba gerando mais alegria, mais energia, mais realização. À medida que Ares aprende a se expressar tanto da cabeça quanto do coração, as ideias iniciais que eles semearam se expandem de um grupo para muitos. É o nosso trabalho de meditação, né? E à medida que esses grupos combinam suas várias ideias e entendimentos, todos veem com mais clareza o projeto padrão ou o grande projeto que está surgindo, porque eles reconhecem que não devem implementar esse projeto sozinhos. Então, aqui é uma perfeita consciência de grupo, né? Mais e mais pessoas se identificando, criando de formas diferentes, mas todas, né, na diversidade da forma, mas em unidade de alma. Muitas mãos tornam o trabalho leve e agora, com tantos outros contribuindo para os planos iniciais, se torna uma realidade física, material, densa. Ares e o grupo contribuem para manifestar alguma parte do plano divino que beneficia o Logos como um todo. Esse é o próprio serviço grupal. Aí, o regente de mônada, né, o regente, na astrologia chama regente hierárquico. O que emerge dessa mente de grupo é algo verdadeiramente radical e novo, permitindo que as ideias espirituais mais inclusivas e conscientes entrem no mundo. E aí, nos festivais de lua cheia, é importante a gente lembrar que ocorre um tríplice alinhamento quando a gente faz a meditação, né? Humanidade, hierarquia e Shambhala. E o nível hierárquico é um nível de Shambhala. Então, nesse meio de Ares estão presentes as energias da personalidade marciana, da alma mercuriana e também da mônada, que é uraniana. Então, é um planeta de sétimo raio, traz ordem, traz a Ares as habilidades organizacionais necessárias para ajudar as pessoas a seguir a lei suprema, a lei do amor. O amor pelo plano, uns pelos outros, pelo planeta, por nós mesmos, pela humanidade. Então, essa qualidade de um amor mais universalista, Urano é um dos regimes de Aquário. Então, quando a gente pensa em Aquário, que é aquele planeta da igualdade, do serviço, né, de buscar o bem no todo, essa energia também está presente nesse festival. Também pode ser despertado, claro que no mais avançado, mas pode ser despertado em nós e no planeta, em alguma medida, também esse olhar de serviço, esse olhar de igualdade, esse olhar mesmo do amor por todas as formas. No personalidade. É. Tem uma tabelinha do último, que às vezes eu posso também me confundir de um para outro, né? Mas... E aqui, então, no fim das contas, né, quando algo novo é implementado de forma natural, alguma oposição ocorre. A gente sabe que uma das leis que rege a nossa vida física é a lei da inércia, que significa que as coisas tendem a manter a mesma direção, a mesma velocidade que elas estão vivendo. Então, quando você traz algo novo, uma estrutura material tende a se manter daquele jeito. Então, naturalmente, você vai encontrar resistência. E aí é quando Ares deve permanecer forte no seu espírito. Não aquela força agressiva, mas aí a gente precisa ter essa força que nos mantém constantes, apesar das dificuldades, apesar das resistências. Sabendo que, desde que as pessoas combinem seus corações e mentes abertos em um grande e coordenado amor, com um esforço de grupo, as novas ideias semeadas para trazer a luz da vida ou uma vida mais abundante ao nosso mundo se manifestarão. O Urano é um planeta de sétimo raio. Então ele também traz essa força de manifestação, de exteriorização da ideia inicial para a concretização material. Então, esses são alguns dos temas de Ares para a gente lembrar ao longo desses dias.
O momento máximo da lua cheia, o plenilúnio, vai acontecer de domingo para segunda. Você tem às 4 da manhã, exato? É redondo? É. Então, a gente já, na verdade, já está nesse potente festival. Amanhã e domingo são os dias que a gente chama de dias de desapego, de renúncia, de momentos da gente perceber quais tendências são aquelas formas primitivas da Irã, o quanto de mim tem ainda de egoísmo, tem de busca por formas, tem de agressividade, tem de egocentrismo, e o quanto de mim eu posso já fazer crescer, em termos de conexão, em termos de inspiração, em termos de semear novas ideias, em termos de amor grupal, de serviço. Nosso, uma das leis. Eu estava em dúvida. Estava em dúvida também. Uma das coisas importantes, uma das leis que regem a espiritualidade é a invocação e a evocação. Então, quando a gente faz esse movimento de reflexão, de ponderação, de autoanálise, isso tudo é um movimento invocativo. Eu estou invocando essas respostas para a minha própria alma. E aí a lei é invocar. A personalidade cabe invocar. E a alma cabe responder. Então, se a gente faz, nesse período, o nosso trabalho de invocação, naturalmente a resposta vem. Porque é essa lei, não é porque é uma coisa mágica, é a lei. Só que o movimento tem que partir da gente. Então, se a gente puder aproveitar esses próximos dias para fazer esse movimento, com certeza a gente vai ser recompensado, individual, grupalmente e como humanidade. Alguma dúvida? Alguma contribuição? Como está o pessoal de casa? Pessoal de casa, alguma dúvida, alguma contribuição? Gente, 5 pessoas só. olha, esse foi o outro trabalho que não aceita ou não? Você falou que um foi teatrário e Não, esse foi o primeiro. Qual você está falando? você falou que teve 2 trabalhos que não foram aceitos. O diário, eu lembro outro, mas esse com certeza não. Porque esse é o primeiro, né? Esse foi aceito. Super, existiu sempre. Não, eu achei que por conta do. Terminei, amigo. Não. Então, é o primeiro, porque você vê que ele não concluiu. Ele morreu amigo, ele falhou, aí ele teve que refazer. Então, isso mostra a natureza errônea nossa enquanto humanidade, Porque Hércules somos nós, meio humanos e meio divinos. Sim. A gente vai fazer isso, Então, vamos só fazer a nossa meditação final? Procuremos, então, mais uma vez, olhar para a nossa respiração, procurando ampliá-la, expandi-la. E individualmente procuramos retomar o alinhamento, a integração da personalidade no ágina, levando a atenção ao coronário, estabelecendo o alinhamento com a alma, a luz iluminando a mente, o amor harmonizando as emoções, a vontade vitalizando o corpo.
com a alma grupal. E reconhecendo a alma grupal como parte do novo grupo, tomamos o alinhamento como um novo grupo, junto à hierarquia, imaginando Cristo no centro da hierarquia, levando ainda mais esse canal até Shambhala. E, mais uma vez, sustentando este tríplice alinhamento. Mais uma vez, retomando a irradiação das energias espirituais da constelação de Ares, afluindo. E, como grupo, nós oferecemos a reflexão desta noite, de modo que esta reflexão possa circular livremente no novo grupo, naquela rede de trama triangular, se unificando as reflexões dos diversos grupos que durante este festival refletiram ou refletirão sobre o tema de Ares. Que essas qualidades, formas se unifiquem, precipitando na psicosfera humana o amor, a vontade, a sabedoria. Que as novas ideias semeadas pela hierarquia encontrem solo fértil na mente humana. E então, retomando o alinhamento Shambhala, hierarquia e humanidade, nós imaginamos abundantemente de Shambhala a luz, o amor e a vontade para o bem se irradiando. Tendo Cristo como um mensageiro, essas energias se irradiam na hierarquia. Da hierarquia, o Cristo as irradia ao novo grupo, do qual fazemos parte. A luz, o amor e a vontade para o bem unificam, potencializam, integram o novo grupo. E a partir deste grupo mundial, do qual fazemos parte, a luz, o amor e a vontade para o bem se irradiam às pessoas de boa vontade, potencializando, inspirando, nutrindo, fortalecendo seus grupos, iniciativas, organizações, empreendimentos, de modo que através das pessoas de boa vontade, a luz, o amor e a vontade para o bem abarcam toda a humanidade,
assim como os reinos animal, vegetal e mineral. Nesse momento, toda a vida planetária, nos 7 planos e 7 subplanos, vibram luz, vibram amor e vibram vontade. E neste grande esquema planetário, nós nos colocamos na parte que nos cabe de maneira mais específica, como parte de um novo grupo na periferia da hierarquia, mediando hierarquia e humanidade. E nos concentramos junto ao novo grupo na recepção da energia do amor desde o Cristo. E como um grupo mundial, irradiamos esse amor de forma mais específica às pessoas de boa vontade na Terra. E sustentando a visualização deste fluxo de luz, amor e vontade para o bem, desde Shambhala, e abarcando todos os planos, ao mesmo tempo focando na parte que nos cabe realizar, nós entoamos a afirmação de amor. No centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu, a alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Que o amor do ser divino se irradie por toda parte, em meu coração, através de meu corpo e em todo o mundo. Reflete por alguns instantes. De que maneira as potentes energias arianas podem contribuir na construção do caminho daquele que vem, do grande escritor do mundo. Encerrando a prática desta noite, ao entoar a grande invocação, nós imaginamos aquelas 5 atuais ativas entradas planetárias
receptivas à luz, ao amor e à vontade para o bem, desde o Cristo. Nova York, nos Estados Unidos, irradiando as Américas. Londres, na Europa, irradiando a todo o antigo Império Britânico e Commonwealth. Genebra, a toda a Eurásia. Darjeeling, a toda a Ásia e África. E Tóquio, a todo o Extremo Oriente e o Pacífico. Em uníssono, entoemos a grande vocação. Este o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Deste o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Deste o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e seguem. Deste o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele segue a porta onde mora. E a luz, o amor, restaurem o plano. Procuremos